Senhor presidente, de todos os argumentos deste processo de impeachment, o mais farisaico dos argumentos é este. Porque, veja, trata da acusação de decretos de suplementação por parte da Presidente da República, que teriam sido editados sem autorização do Congresso Nacional. Ora, senhor presidente, eu quero repetir aqui o gráfico, que não canso de mostrar. Se esses decretos foram legais, que totalizaram 2,3 bilhões, os editados pelo senhor Temer totalizaram 10,807 bilhões. Aí a pergunta a ser feita: onde está o processo de impeachment do senhor Michel Temer neste Congresso Nacional? Não há, porque inclusive neste decreto que aqui estamos em espécie tratando, quero destacar que não procede nenhuma alegação de ilegalidade. Não procede do ponto de vista legal, senhor presidente, porque já previa o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual de 2015 a autorização à edição desses tipos de decreto. Além disso, estes decretos estão sustentados do ponto de vista legal, pelo artigo 52, parágrafo 13 da LDO e o parágrafo 2º, artigo 1º do decreto 8.456, que estabelecia que estes decretos, que determinam que esses decretos suplementares e especiais terão sua execução condicionada aos limites de empenho e de pagamento. Portanto, não fere nenhum tipo de meta. Aliás, senhor presidente, vejam que paradoxal. Nós estamos tratando, este decreto específico é um decreto de 600 milhões de reais. Este decreto de 600 milhões de reais foi uma suplementação para quem? Para o Ministério da Justiça e para o Poder Judiciário. Decreto, suplementação esta, presidente Lewandowski, para a construção de novas varas de trabalho, para melhorar, por exemplo, a disposição sobre as audiências de custódia. E veja, senhor presidente, que paradoxal. 111 milhões deste decreto, 20% deste decreto de suplementação foi disponibilizado para onde? Para o Ministério da Justiça e para a Polícia Federal, para equipar a Operação Lava Jato, para que a Operação Lava Jato não parasse. Ou seja, aquilo que acusam de que o governo estava envolvido na Lava Jato, na verdade, há um decreto para manter as investigações da Operação Lava Jato, mesmo em um momento de contingenciamento orçamentário. Senhor presidente, essa alegação não é somente minha. Essa alegação foi feita pela perícia do Senado da República. Nunca é demais, senhor presidente, destacar aqui o primeiro parágrafo da conclusão dos técnicos do Senado Federal na perícia desses decretos. Dizem os técnicos, tendo em vista o embasamento legal apresentado, não houve, repito, não houve qualquer impacto na obtenção da meta de superávit em virtude da abertura dos créditos ora analisados. Isto foi dito por mim? Isto foi dito por algum parlamentar que é contrário ao processo de impeachment? Não, e isso foi dito por uma perícia técnica independente do Senado da República. Como se tudo isso não bastasse, senhor presidente, o senador Anastasia há de lembrar, nos depoimentos da comissão processante, na comissão de impeachment, o depoimento do senhor Orlando Magalhães da Cunha, técnico do Ministério da Justiça, que deixou claro que os decretos foram uma necessidade e não houve nenhum tipo de intervenção da senhora Presidente da República. Não alterou a meta, era uma necessidade para o país, era uma necessidade para, inclusive, o funcionamento da Operação Lava Jato, era uma necessidade para o Judiciário. Ora, senhor presidente, eu quero me posicionar aqui ao lado da maioria do povo brasileiro também. E a maioria do povo brasileiro diz fora Temer. 71% dos brasileiros pesquisados dizem que ou querem o retorno da presidente Dilma ou querem a realização de novas eleições. 71%, ou seja, a maioria do povo brasileiro. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o senador Álvaro Dias para encaminhar a favor do texto.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, poderia dispensar esse tempo que me é oferecido, já que o eminente jurista Miguel Reale Júnior, em seu pronunciamento desta tribuna, abordou essa questão dos decretos com muita competência. Além do que, o próprio relatório do senador Antônio Anastasia, com um brilhantismo ímpar, da mesma forma, sustenta a tese da ilegalidade praticada. Ouvi do eminente advogado de defesa, ministro José Eduardo Cardoso, que o processo de impeachment só se justificaria se houvesse afronta à Constituição. E nós estamos diante de flagrante afronta à Constituição e um atentado ao Poder Legislativo. Atentado, sim, contra o Poder Legislativo. Decreto de 600 milhões e 300 mil. Não importa a destinação dos recursos, destinação correta, mas o instrumento adotado para a definição desta destinação não é um instrumento adequado, já que desrespeita a Constituição, afrontando-a e, sobretudo, atentando contra o Poder Legislativo. Aliás, essa é uma prática recorrente que nos faz concluir nessa atitude, nesta disposição, nesta iniciativa, a existência de resquícios autoritários, de governantes que menosprezam instituições fundamentais, como o Tribunal de Contas da União, diminui instituição onde estão fincados alicerces fundamentais do Estado de Direito, como o Poder Legislativo, passando sobre ele. E é uma atitude recorrente nos últimos mandatos de governo. Volto no tempo, e no governo Lula, presenciamos um desses atentados, quando o Tribunal de Contas da União recomendava ao Congresso Nacional retirar da Lei de Diretrizes Orçamentárias dispositivo que autorizava repasse de recursos para a obra da usina Getúlio Vargas em Araucária, no Paraná, por ter auditado a obra e verificado desvios da ordem de mais de R$1 bilhão. Pois bem, senhores senadores, o presidente Lula passou sobre o Tribunal de Contas da União e sobre o Congresso Nacional. O Congresso Nacional atendeu a recomendação do Tribunal de Contas e excluiu da LDO o dispositivo que autorizava o repasse daqueles recursos. E o presidente Lula ignorou esta deliberação do Congresso, repassou os recursos e foi a Araucária para a inauguração da ampliação da usina Getúlio Vargas. Ocorre que os desvios foram confirmados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, e a usina Getúlio Vargas, com aquele monumental desvio, é parte relevante da Operação Lava Jato. Esses atos, essa prática recorrente vem na esteira dessa estratégia da contabilidade criativa, vem na esteira da mágica contábil, da manipulação de números para escamotear a realidade das finanças públicas do nosso país. Conclusão: chegamos ao monumental déficit nas contas públicas brasileiras,
bem, senador Álvaro. Agradeço ao presidente Lewandowski e, evidentemente, o nosso voto é sim manter à disposição um assunto novo, tá? Traz um assunto novo. Pois não. Vem com mesmo, não. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin, encaminhando contra o texto. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu fiz questão dessa vez de trazer aqui à tribuna a Constituição Federal. A Constituição Federal tem sido muito utilizada por alguns para dizer que esse processo é legal, que esse processo é constitucional porque obedece à Constituição. Utiliza, inclusive, de forma incorreta, algumas intervenções feitas por membros do Supremo Tribunal Federal. Intervenções essas que eu vi, porque foram publicadas na imprensa, foram veiculadas pela imprensa. Os membros do tribunal, quando questionados sobre a legalidade ou não do processo, e quando diziam que estava dentro da legalidade, não tratavam do mérito, tratavam do rito. E é por isso que todos nós que subimos nessa tribuna dizemos o seguinte: o processo, do ponto de vista do seu rito, ele não é um processo ilegal, ele não é um processo inconstitucional. Entretanto, o que diz a Constituição Federal no seu artigo 85 é que para ter impeachment tem que ter crime de responsabilidade, tem que haver atentado à Constituição, tem que haver dolo. E em nenhum momento o relatório apresenta, comprova onde está o crime, qual a lei que foi ferida, em nenhum momento. Por isso que a gente diz, é uma fraude absoluta, é uma fraude absoluta. Um processo que tem forma e não tem conteúdo, portanto, um processo oco, senhor presidente. Esse destaque que nós estamos a nos referir é, de fato, de 600 bilhões de reais. Entretanto, de acordo com alguns técnicos, e essa não é uma posição pacificada, de acordo com alguns técnicos, 250 milhões desses 600 é que teriam impactado a meta. Então, vamos lá às contradições. Como é que um decreto de abertura de crédito suplementar assinado em agosto pode ter afetado a meta? Feito que a própria Constituição Federal fala que as metas contidas nas leis orçamentárias são metas anuais. E se são metas anuais, elas só podem ser medidas quando encerrado o exercício. Portanto, no final do ano, ninguém tem condições de medir a meta no mês de agosto, dizer se ela está ou não sendo cumprida. Mas aí vem a outra manobra. Aí eles criaram uma nova figura jurídica, mas não mostraram onde é que está essa nova figura jurídica, não deram qual é o número, absolutamente nada. E que figura jurídica é essa? Que a meta tem que ser cumprida mês a mês. A meta, lá no final do ano, foi cumprida. Ela teria sido descumprida somente no ato da abertura do crédito suplementar. Ora, senhor presidente, é impossível a abertura de um crédito suplementar impactar a meta. O que impacta a meta é o pagamento daquela despesa. E a abertura do crédito não é autorização imediata para o pagamento, porque depois da abertura do crédito vem o quê? Vem ainda duas partes do orçamento que tem que ser cumprida, inclusive o pagamento. Então não dá para dizer que foi descumprida a meta, senhor presidente. Mas veja, eles não falam disso, eles falam en passant e aqui vem e relatam a questão do conjunto da obra, da crise econômica. Falam, como nós acabamos de ouvir aqui, gestão fiscal temerária. Tenha santa paciência.
2015 foram 80 bilhões de reais de contingenciamento, 80 bilhões, o maior contingenciamento da história. E aonde é que está a gestão temerária fiscal? E esse ano o que aconteceu? O que esse governo interino fez? Passou a previsão de déficit orçamentário de 90 bilhões para 170 bilhões de reais. Isso sim é gestão temerária, isso sim é irresponsabilidade com o país, senhor presidente. Então, não há crime aqui, não há crime em nenhum decreto, não há crime na operação do Plano Safra, senhor presidente, não, nenhum. E nós somos minoria, mas o povo está vendo que isso não é impeachment, é uma farsa, é um golpe. Muito obrigada. Sua Vossa Excelência, convido o senador José Medeiros para fazer o contraponto, ou seja, manifestar-se a favor do texto. Bora, Medeiros. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham ainda essa hora da manhã. Senhor presidente, primeiramente queria lhe parabenizar pela forma como Vossa Excelência conduziu os trabalhos aqui, não deixando procrastinar, alongar, controlando a chicana de qual nós fomos vítima durante todo o processo lá na comissão, mas Vossa Excelência hoje controlou com mão de ferro o tempo. Mas, por falar em tempo, já se delonga, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos falando sobre esse mesmo tema, sobre esses mesmos decretos, sobre as mesmas pedaladas há muitos dias, aliás, já há meses. Até os que nos assistem já sabem de cor salteado os argumentos de senador por senador. Já sabem que quando o senador Lindbergh, por exemplo, sobe aqui, ele vai dizer: estão caçando uma presidente honesta por causa de 4 decretos, senhor presidente. Aliás, mudou para 3. E por causa das pedaladas fiscais. Relativizaram os graves crimes que ocorreram. Nós temos agora, nesse momento, uma presidente ré. E não é ré à toa. Não é ré da forma que estão tentando relativizar. Esse mesmo partido que agora se diz vítima foi o principal protagonista da cassação do mandato praticamente a toque de caixa, de uma inquisição cuja vítima está aqui nesse momento. E naquele momento estava se fazendo justiça, segundo eles. Naquele momento estava se lutando pela democracia. Agora não, agora mudou tudo. Pau que bate em Fernando Collor não pode bater em Dilma. Agora, eu pergunto, vamos comparar as situações. Vamos comparar as situações que aconteceram. E vamos ver o que aconteceu agora, quantos milhões de brasileiros estão em penúria, perderam seus empregos. Uma coisa, senhoras e senhores senadores, é você subir padrão de vida. Agora, outra coisa é você descer. E esse sonho, esse algodão doce vendido para a população brasileira, o espetáculo do crescimento deixou muita gente pensando que tinha mudado de patamar social. E muita gente se endividou. Hoje a população brasileira, o grande mal é o endividamento. Por quê? Por causa da mentira, por causa da maquiagem. Então, quando dizem, tentam relativizar, olha, não afetou a meta, não é isso que estamos discutindo. O que estamos discutindo aqui é o seguinte: a presidente ré, ela no momento da edição desses decretos, ela reunia as condições? Não reunia. Eles tiveram impacto? Eles estão dizendo que não teve. Teve, a perícia diz que os decretos tiveram impacto sim. No caso desse, 493 milhões. Não é pouca coisa. Isso teve uma perícia. Agora eu tento relativizar. Se repartem a perícia em duas. A parte que lhe interessa e a outra joga fora. Isso é o que fazem também com o parecer do promotor. A parte que ele diz que o Lula tem que virar réu, não vale. A parte que ele emite uma opinião e que diz que as pedaladas não são operações de crédito, essa vale.
é a interpretação da conveniência, mas isso foi o retrato de todo esse processo. Estranho se fosse diferente, correto, mas foi cortina de fumaça o tempo inteiro. Então não se sustenta esse destaque, para dizer que esses decretos não deviam constar aqui nessa denúncia. O parecer do senador Anastasia, e eu entendi hoje por que da revolta, por que de tanta revolta, por que acusam tanto esse inocente aqui. E quando eu digo inocente é pela forma que ele ficou, quase como um mártir, o tempo inteiro na comissão sentado, ouvindo os impropérios. Sabe por quê? É porque a contundência do senador Anastasia não estava em suas palavras, que ele pouco falou. Foi na contundência e na clareza do seu parecer. Eu sabia que ele vinha robusto, mas não sabia que vinha tão claro. E a clareza, como dizia aquele jurista norte-americano, não tem detergente melhor do que a luz do sol. Agradeço ao senador José Medeiros. Vamos proceder à votação. Peço à Secretaria-Geral que prepare o painel eletrônico. Pela última vez, eu esclareço que o voto sim aprova o texto, mantendo-o, e o voto não rejeita o texto destacado e o retira do parecer. As senhoras senadoras e os senhores senadores podem votar. Abrir a votação. Vai empatar, vai empatar. 59 a 21. Puxa. Isso foi igual ao primeiro. Proclamo o resultado. Votaram sim 59 senadores, votaram não 21 senadores, nenhuma abstenção, total de 80 senadores. Queria, então, proclamar o resultado, dizendo que o texto destacado do parecer, referente à abertura de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, por meio do decreto anteriormente mencionado, está mantido no texto do senador Anastasia. Então, encerradas as votações e tendo sido aprovada a denúncia, fica desde logo a acusação intimada para oferecer no prazo de até 48 horas o libelo acusatório, bem como o rol de testemunhas nos termos do que foi aprovado neste plenário.